Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando aí a respeito de força de atrito. Eu vou falar aí sobre força de atrito em plano inclinado, tá? E vou também dar um exemplo aí de blocos, tá? Para a hora que vocês forem fazer exercícios ficar mais fácil aí de vocês verem com os exemplos que eu vou passar aí para vocês, tá bom? Então, ó, primeiro, tá, gente, ó, imagine aqui esse plano inclinado, né? Nós temos aqui, ó, força-peso. Nós temos a inclinação desse plano, ó, ele tem uma inclinação θ aqui, né, ó, com a horizontal. Esse ângulo é o mesmo aqui, ó, e consequentemente, né, ó, ângulos opostos aqui, né, ó, são iguais, né, ó. Então eu tenho θ aqui, tenho θ aqui em cima também, né? Quais as forças que nós temos aí atuando nesse bloco, né? Nós temos aqui a força peso, tá? Nós temos aqui a força normal. Aqui nós temos um atrito atuando aqui nesse corpo, tá certo? A união da normal com o atrito, gente, seria aqui, ó, a força de contato que nós falamos, né? Ó, tá ok? O meu peso, ó, eu já fiz aqui a decomposição, ó. A componente normal do peso e a componente tangencial aí do peso, tá certo? Pessoal, seguinte, né? Olhando aqui para esse ângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui, né? Nós temos o quê? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta, ó. Se eu fizer aqui a tangente desse ângulo θ, o que vai ser, ó? Tangente seria o cateto oposto, né? Ó, cateto oposto aqui seria o nosso atrito, dividido pelo cateto adjacente, ó, que no caso é a nossa normal, tá? Então, ó, imaginem aqui, né? Ó, o atrito, o que ele é? Não é o coeficiente vezes a normal? Tá? Então, ó, cancela aqui a normal. Eu vou ter que tangente de θ vai ser igual, ó, ao meu coeficiente de atrito, certo? Pessoal, aqui nós temos, né, uma situação de equilíbrio, né? Nós temos aqui, ó, o PT igual à força de atrito, né? Normal igual ao PN. Então esse bloco aqui nós falamos, né, ó, quando as forças se anulam, nós dizemos aí que a resultante é igual a zero, né? Ó. Então nós falamos que esse bloco está em equilíbrio. Lembrando, tá, gente, nós podemos ter aí dois equilíbrios, né? O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Pode ser que ele esteja parado aí no plano, tá? Como também poderia ele estar descendo com velocidade constante, né? Tá ok? Vamos propor uma outra situação, tá, gente? Uma situação em que não ocorra esse equilíbrio. Aqui eu estou propondo para vocês, né? Nós temos aqui as forças também, né? Aqui a força peso, certo? Força peso eu coloquei aqui de uma outra cor, né? Já até para diferenciar, né? Porque o peso eu já fiz a decomposição aqui, ó, PT, PN, tá certo? Então a partir do momento que eu fiz a decomposição, gente, o peso, né? Ó, não vou utilizar aqui no meu sistema de forças, tá? Eu vou trabalhar só com essas forças vermelhas aqui, ó, tá? Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, se agora eu tenho uma força PT maior do que a força de atrito, então quer dizer o quê? Como eu vou ter uma resultante para baixo, esse bloco ele vai descer acelerado. Então daria para determinar aí a aceleração desse bloco, tá ok? Aqui, gente, nós temos uma situação de equilíbrio, né? A normal, ela anula com o PN, né? Então eu poderia falar assim, ó, normal é igual ao PN
tá? Quem que é o PN, né? Ó? O PN vai ser P cosseno de θ, tá certo? Então a normal ela vai ter aí esse valor. Vou calcular outras coisas aí, né? Ó. PT. PT é o P seno de θ, tá certo? Minha força de atrito. Força de atrito é o coeficiente vezes a normal, tá certo? Quem que é a normal? P cosseno de θ. Então eu poderia falar que a força de atrito é coeficiente vezes P cosseno de θ. Tá? Pessoal, vamos pensar aqui, né? Ó. Eu falei para vocês que eu não vou utilizar mais o peso porque eu fiz a decomposição. Essa força anula com essa. Então, ó, na minha resultante, ó, só está interessando essas duas forças aqui. Ó. Então eu vou poder falar assim, ó, que a resultante, né, que é a massa vezes a aceleração, né, ó, tá? Quem que vai ser a minha resultante, ó? PT, que é a força maior, menos a força de atrito, ó. Então vai ficar PT menos o atrito é igual a massa vezes a aceleração. O PT é o P seno. O atrito está aqui, ó, é o coeficiente P cosseno de θ igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui, gente, ó, apareceu aqui o P, né? Ó. Só que o peso não é massa vezes a gravidade? Certo? Só que aqui eu posso cancelar, né? Ó. Eu tenho massa ó, em todos os membros aí, né? Eu posso cancelar isso daí. Olha lá, eu já estou chegando aqui no valor da aceleração, certo? Então a minha aceleração vai ser o quê? Ó? Eu posso colocar aqui o G em evidência, né? Ó. Então vai ficar G seno de θ menos mi cosseno de θ. Ó. Então eu poderia calcular a aceleração, né? Ó, com essa fórmula aí, né? Ó, tá certo? Eu poderia determinar a aceleração do corpo aí. Tá ok? É lógico, tá, gente? Se a gente tem valores de massa, tem valores dos ângulos, nós vamos substituindo isso daí, né? E a gente já vai determinando. Mas vamos dizer que um exercício como esse não dê nenhuma informação e fala para você, né? Determine a aceleração. Você tem que fazer isso daqui, tá certo? Você tem que utilizar as informações que você tem, ó. Você tem o ângulo, calcula o PT, calcula a normal, calcula o atrito, né? Vai substituindo, vê o que dá para cancelar, vê o que dá para pôr em evidência e você vai melhorando a sua fórmula, né? Tá? Isso daqui poderia ser um exercício, né? Ó, qual a aceleração desse bloco aí? Né? Ó, a gente calcula dessa maneira aí, tá certo? Bom, vamos para alguns exemplos aí. Pessoal, vamos supor, tá esse exemplo 1 aqui, nós temos um bloco A apoiado aqui num plano horizontal, certo? Eu tenho os coeficientes aqui do bloco A, coeficiente estático do A, coeficiente cinético do A, tá? Tenho a gravidade, deu a massa desse bloco a massa do bloco B, certo? E quer saber aí, ó, qual é o valor da força de atrito que vai atuar aqui no bloco A, tá? Colocando esse bloco B aqui nesse ganchinho aqui, ó, certo?
Pessoal, se colocar esse bloco B aqui no gancho, vai ficar o peso dele aqui pendurado, né? Então, ó, ele tem uma massa de 1 kg, então, ó, nós vamos ter aqui um peso de 10 newtons. Tá certo? Esse peso, pessoal, vai estar atuando aqui, ó, 10 newtons. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu tenho que calcular a força de atrito estático, de atrito cinético, né? Para saber se esse bloco vai sair do lugar, né? E vai ter uma aceleração, se ele vai sair e vai ter uma velocidade constante, ou se ele não vai sair do lugar, tá? Eu só chego a essa conclusão calculando aí as forças de atrito. Então, vou calcular aqui primeiro, ó, o atrito estático. O que é o atrito estático, né? O coeficiente vezes a normal. Lembrando, né, gente, ó, a normal aqui no bloco A, ela, como ele está numa superfície horizontal, a normal vai ter o mesmo valor do peso, né? Ó, tá ok? Então vamos lá. Atrito estático. Coeficiente estático vale 0,5. Normal vai ser igual ao peso, né? Ó, como ele tem uma massa de 3 kg, então o peso vai ser 30 newtons, né? Ó. Então vou colocar aqui no lugar da normal, 30 newtons aí. Então, ó, o atrito estático vai dar 15 newtons. Ou seja, pessoal, até uma força de 15 newtons, ele vai manter o bloco A em repouso. Então, gente, 10 newtons, ó, é uma força menor do que 15. Ó. O bloco A ele pode exercer até 15 newtons, né? Só que tomem cuidado, tá, gente? Não, eu quero saber a força de atrito, não vai colocar isso daqui como resposta, tá? Por quê, gente? Esse daqui é o atrito máximo, mas isso daí não quer dizer que nessa situação ele está exercendo atrito máximo, tá? Se o cabo está puxando 10 newtons para cá, então ó, ele vai atuar com uma força de 10 newtons no sentido contrário para anular essa força, tá? Ó. Então tomem muito cuidado com exercícios como esse, tá, gente? Porque se eu colocar aí que o meu atrito está dando 15 newtons, eu estou colocando uma resultante para cá. Ó. Então ó, esse bloco A iria vir para cá, o bloco B iria subir. Por causa de força de atrito, né? Isso daí não dá, né, gente? Isso daí, né? A não ser que tivesse a atuação de uma outra força, né? Tá? Então, ó, nessa situação, é uma situação de equilíbrio, não está atuando nenhuma força para cá, então o atrito ele simplesmente anula essa força aí, tá certo? Então a resposta certa aqui desse exercício, ó, qual é a força de atrito? 10 newtons, tá certo? 10 newtons horizontal para a esquerda, né? Tá ok? Mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Nós temos aqui um plano inclinado, um bloco de massa 4 kg, eu tenho coeficiente de atrito. Quer saber, olha lá, ó, gente, quer saber a aceleração. Só que não precisa determinar com aquela fórmula, né, gente? Porque aqui, gente, ele tá dando todas as informações aí pra gente, certo? Então, ó, vamos primeiro colocar as forças aí, ó. Eu tenho aqui, ó, força-peso. Aí eu vou decompor essa força-peso. PN normal, tá? PT. Então tá aí. Certo? O atrito, né, gente, ele atua no sentido contrário ao deslizamento. Então, se ele está deslizando para cá, ó, o atrito vai atuar no sentido contrário. O atrito vai estar atuando para cima, tá certo? Então, ó, resolvendo isso daí. Como ele está falando, né, ele já está pedindo para você determinar uma aceleração,
só vai ter uma aceleração, gente, se eu tiver uma resultante para baixo, né? Então, ou seja, o PT vai ter que ser maior do que a força de atrito. Então, nós vamos fazer assim, ó. O que vai ser a minha resultante? Resultante vai ser o PT menos o atrito, ó, porque o PN é normal, cancelam, né? Tá? Então, a minha resultante vai ser o PT menos o atrito. O que é a resultante, né? Massa vezes aceleração. O que é o PT? P seno do ângulo, que é seno de 37. O que é o atrito? Coeficiente vezes a normal. Tá certo? Vamos melhorar isso daí, ó. Então, massa vezes aceleração. Aqui, ó, seno de 37, ó, vale 0,6. O que é a normal? A normal ela tem o mesmo valor do PN, né? Ó. O que é o PN? É o P cosseno de 37. Certo? Cosseno de 37, gente, ó. Eu já vou colocar aqui o valor do peso, né? Massa vezes a gravidade. Tá? A gente poderia até já ir calculando isso daí e tal, mas eu vou simplificar um pouco aqui, ó. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Ó, peso, massa vezes gravidade. Certo? Vezes 0,6. O coeficiente, ó, ele deu aqui em cima, 0,25. Peso, massa vezes gravidade. Cosseno de 37, ele deu aqui, ó, 0,8. Tá? Olha a massa aqui, ó, cancelando. Certo? Então, o que vai dar aí a minha aceleração? Gravidade vezes 0,6, né? Gravidade vale 10. 10 vezes 0,6. Aqui, gravidade vezes 0,8. Gravidade vale 10, né? Vezes 0,8 vai dar 8. E aí eu vou fazer 8 vezes 0,25, né? 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto, né? Então é só dividir 8 por 4, né? Vai dar 2. Olha lá. Minha aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Gente, ó, tem alunos que gostam, né, de resolver tudo separado. Pega o PT, vou calcular o PT. Pega o atrito, vou calcular o atrito, tal. É igual o exemplo que eu tinha feito aí anterior, né? Mas dá para vocês irem resolvendo, gente, substituindo aqui, ó, fórmulas por fórmulas aí, né, ó, e fazendo aí junto, né, ó, tá certo? Porque daí você já vê o que vai cancelar, já, né? Já fica mais fácil e mais rápido. Mas nada impede, tá, gente, de vocês calcularem o PT separado, calcula o PN separado e você substitui só o valor aí na fórmula, tá? Então, nada impede de fazer isso, tá bom? Pessoal, último exemplo aí para vocês, né, para a gente finalizar a nossa aula. Tá aqui, ó. Exemplo 3. Eu tô falando aqui, eu tenho um plano inclinado. Eu estou falando aí de um bloco B que ele tem um peso 10 vezes o peso do bloco A. Tá? Pessoal, se o peso vale 10 vezes o peso de A, então eu poderia falar também, né, ó, que a massa de B é 10 vezes a massa de A. Certo? Aí ele está falando, ó, qual é o valor do coeficiente de atrito para que esse bloco B desça o plano com velocidade constante. Gente, ó, velocidade constante, então eu tenho que garantir que a resultante, ó, vai ser igual a 0.
né? Então vamos colocar as forças aí, ó. Peso de A, né? Esse peso de A, tá, gente? Ó, eu vou chamar a massa de A de M. E eu vou chamar a massa do B de 10M. Tá certo? Então como é que vai ficar? Ó? O peso de A. Aqui eu vou ter a tração. Aí eu vou ter a tração aqui também no fio. Ó. Tá? Aqui, gente, ó. Eu vou ter aí o peso desse bloco B. E aí eu vou decompor esse peso. Vou decompor aqui, ó. PN e o PT. E aqui eu também vou ter ó, a nossa normal. Tá? Como ele quer saber o coeficiente de atrito, então ele já está falando, né? Tem atrito atuando nesse bloco aí, ó. O atrito aqui para cima, né? Ó. Gente, aquilo lá que eu comento com vocês, né? Ó. Normal é anulada pelo PN. Então, ó, pense aqui só no bloco B, tá, gente? Ó, o que vai ser minha resultante aqui para o bloco B? Ó? Eu tenho duas forças puxando ele para baixo e tenho apenas uma força atuando para cima, tá? Então eu poderia falar assim, ó, resultante vai ser o quê? PT mais a tração menos a força de atrito. Resultante de forças vai ser isso daí, né? Ó. A soma das duas forças que estão para baixo menos essa força que está para cima aí, ó. Tá ok? Resultante, pessoal, vai ser aí a massa vezes a aceleração. Tá ok, ó? Vamos lá. Querem calcular separado aí para ver como é que fica? PT, P, seno de alfa, né? Gente, ó, o peso, como eu estou trabalhando aqui 10M, né? A massa, né? Ó, então o peso vai ser 10M vezes 10, vai dar 100M. Seno de alfa tá aqui, ó, 0,6, tá? Então eu vou ter aí que o PT vai dar aí 60M, tá? Guarda o valor do PT aí, ó. Vamos fazer aí o PN, né, ó. Por que o PN é importante, tá, gente? Eu preciso calcular o PN porque eu preciso da normal para calcular o atrito, né? Então vamos lá. PN, P, cosseno de alfa. Então, ó, o P 100M, cosseno de alfa 0,8. Então o PN, ó, vai dar 80M. Tá certo? Acho que agora a gente já pode vir aqui para a fórmula, né? Ó. PT. Só deixa eu colocar mais uma coisa aqui. Esse bloco não tem massa M, então o peso vai ser massa vezes gravidade. Gravidade vale 10, né? Ó. Então o peso do bloco A vale 10M. Então vou ter 10M de tração. Então a minha tração aqui em cima, ó, vai valer 10M. Tá certo? Então vamos lá substituir. PT 60M. Tração 10M. Atrito seria o coeficiente vezes a normal. A normal, gente, ó, ela tem o mesmo valor do PN, ó. Tá certo? Então a normal, ela vai ter esse mesmo valor aqui, ó, 80M, ó, tá? Então normal 80M.
Tá certo? Então, se vocês quiserem, tá, gente? Inclusive, a gente já pode até cancelar aqui, ó. Massa. Olha lá, ó. Eu tenho massa aí em todos os membros aí, né? Então... Pessoal, gente, desculpem, né? Aqui ele está falando que a velocidade é constante, então eu tenho que anular as forças, tá? Então, ó, velocidade constante, a resultante é igual a zero. Eu estou calculando a aceleração aqui, não dá, né? Então, ó, se a minha velocidade é constante, então quer dizer o quê? Que a resultante é igual a zero, né? Então eu vou fazer aqui, ó, a minha resultante igual a zero. Então vai ficar, ó, quem que é a resultante? Ó, PT mais o T menos o A. Tá certo? Vai ficar a mesma coisa aí, tá, gente? Então eu vou ter, ó, vou pensar aqui já nas massas canceladas, né? Então vai ficar 60 mais 10, vai dar 70, menos μ vezes 80. Tá certo? Então passa aqui o coeficiente vezes 80 aqui para cá, ó. Então é só vocês passarem 70 dividido por 80, né? Quanto que dá isso daí, ó? 7 dividido por 8, 0,875, tá? Então, ó, eu tenho aí que o meu coeficiente de atrito aqui nesse plano, ó, vale 0,875. Tá ok? Só para não ter confusão aqui, não. Vamos colocar aqui como a aceleração vale zero aqui, não? Tá ok? Bom, certo, pessoal? Então, meu coeficiente de atrito, para que esse bloco desça com velocidade constante, ó, teria que ser de 0,875 aí. Tudo bem, turminha? Gente, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula aí. Até mais. Tchau, tchau.